de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E nesta terça-feira da 14ª semana do tempo comum, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é dado no dia de hoje é tirado dos comentários sobre os Salmos de Santo Agostinho, bispo, do século V da nossa era cristã, e traz como título: Aqueles que estão de fora, queiram ou não, são nossos irmãos. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Irmãos, exortamos-vos instantemente à caridade, não apenas entre vós, mas também em relação aos que estão de fora, quer sejam os ainda pagãos e descrentes, quer se tenham separado de nós, e de modo que, professando conosco a cabeça, separam-se do corpo. Sintamos pesar por eles, irmãos, porque eles continuam sendo nossos irmãos. Quer queiram, quer não queiram, são nossos irmãos. De fato, só deixariam de ser nossos irmãos se deixassem de dizer Pai Nosso. Assim, o profeta falou de alguns. Aqueles que vos dizem, não sois irmãos nossos, respondei, sois nossos irmãos. Observai de quem se poderia dizer isto. Será que dos pagãos? Não, pois nem os chamamos de nossos irmãos, segundo as Escrituras, e o modo de tratar da igreja. Será que dos judeus que não creram em Cristo? Lede o apóstolo e notai que quando fala de irmãos, sem mais, somente se refere aos cristãos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Ou tu, por que desprezas teu irmão? E em outro trecho, vós cometeis a iniquidade e a fraude, e isto fazeis contra irmãos. Por conseguinte, aqueles que dizem, não sois nossos irmãos, estão nos chamando de pagãos. Por isso, eles querem batizar-nos de novo, declarando que não possuímos o que dão. Por conseguinte, seu erro consiste em negar que somos seus irmãos. Mas então, por que nos disse o profeta? Quanto a vós, respondei-lhes, sois nossos irmãos, a não ser porque reconhecemos neles aquele batismo que não repetimos, não aceitando o nosso batismo, eles negam que somos seus irmãos. Nós, porém, não repetindo o deles, mas reconhecendo-o como nosso, dizemos, sois nossos irmãos. Se eles disserem, por que nos procurais? Que quereis de nós? Respondamos, sois nossos irmãos. Mesmo que nos digam, podeis ir embora, nada temos convosco. Pelo contrário,
nós temos muito convosco. Nós confessamos um mesmo Cristo, e assim devemos estar em um só corpo, sob uma só cabeça. Portanto, nós vos suplicamos, irmãos, por aquelas mesmas entranhas da caridade, cujo leite nos alimenta, cujo pão nos fortalece, isto é, por Cristo nosso Senhor. Com efeito, é agora a ocasião de termos para com eles grande caridade, muita misericórdia, rogando a Deus por eles, a fim de que lhes conceda sobriedade de pensamento, para caírem em si e enxergarem, porque nada absolutamente tem a dizer contra a verdade. De fato, apenas lhes resta a fraqueza da animosidade, tanto mais enferma, quanto mais julga possuir maior força. Assim, pela mansidão de Cristo, nós vos conjuramos, suplicando em favor dos fracos, dos sábios, segundo a carne, dos puramente humanos e carnais, mas ainda nossos irmãos, que frequentam os mesmos sacramentos, embora não conosco, mas os mesmos. Eles respondem um só amém, embora não conosco, mas o mesmo. Portanto, derramai diante de Deus por eles o âmago da vossa caridade. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse belíssimo texto de Santo Agostinho no seu comentário sobre os Salmos, que vem nos mostrar uma característica maravilhosa da vida cristã, da comunhão católica. Santo Agostinho lembra que mesmo aqueles que não querem ser filhos da igreja, mesmo aqueles que se afastaram da comunhão com a igreja de Cristo, mesmo aqueles que se aventuraram achando que conhecem melhor o Evangelho do que a igreja e que não nos aceitam como irmãos, mesmo assim, são nossos irmãos, são filhos da igreja. Mesmo tendo-a rejeitado, mesmo, repito, tendo se aventurado a querer pensar diferente daquilo que a igreja pensa, não deixam de ser filhos da igreja, se batizados foram. Já no tempo de Santo Agostinho, no século V, muitos se aventuravam em achar-se mais conhecedores do que a igreja. Muitos quiseram fundar seu próprio grupo, arrumar discípulos e começar uma nova caminhada fora da igreja, criando sua própria maneira de pensar e agrupando fiéis em nome de Cristo, porém separados da igreja. Santo Agostinho diz: continuam sendo nossos irmãos. Se eles não querem reconhecer o nosso batismo, mas nós demonstramos que reconhecemos o deles, para mostrar que continuam sendo nossos irmãos. Assim foi durante toda a história. Se hoje nós percebemos a Igreja de Cristo dividida em tantas denominações que se afastaram da grande igreja, daquela querida por nosso Senhor Jesus Cristo na unidade, mesmo assim,
continuam sendo nossos irmãos. E é uma realidade que já nos primeiros séculos se via. Muitos se arrogando por doutrinas particulares a querer ter a verdade e a única verdade. E sem se importar de separar-se da Mãe Igreja. Santo Agostinho nos ensina, devemos tratar esses que não estão unidos conosco, mas que de alguma forma estão por causa do batismo, como nossos irmãos. E queiram eles ou não, são filhos da igreja. Filhos que viraram as costas, muitas vezes, mas que continuam sendo filhos. E nesta terça-feira, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a rezar comigo a Mãezinha do Céu. Nesse ato de consagração, queremos confiar nas mãos de Nossa Senhora nossa vida, juntamente com nossos pedidos, preces e agradecimentos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma terça-feira abençoada, repleta de Deus, cheia da iluminação do Espírito Santo, para que você possa cada dia testemunhar mais e mais o amor a Jesus. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.